Nós vamos ver nessa segunda referência da jornada de casais algumas dificuldades para estabelecer nosso segundo fundamento. Quando a gente disser aqui primeiro, segundo, terceiro fundamento, não quer dizer que seja necessariamente uma ordem hierárquica, né? Mas são todos os fundamentos necessários. Não quer dizer também que sejam os únicos fundamentos, né? Então, vamos em frente. Esqueci o título. Bem, naquela nossa passagem do Evangelho das duas casas, uma das casas ficou de pé, como a gente viu, e a outra caiu, né? As contrariedades cotidianas ou as grandes adversidades podem destruir o lar ou lhe fortalecer os alicerces. Porque existem casos em que as primeiras adversidades destroem tudo, e outros casos em que elas formam um novo laço mais sólido entre os dois corações, entre as duas almas de marido e esposa, porque depende da fundação, do fundamento que tem esse lar, né? As uniões baseadas só em atrativos naturais estão, ou primeiramente edificadas em atrativos naturais, estão edificadas sobre a areia. As uniões que são simplesmente a associação de dois interesses ou dois prazeres também estão edificadas sobre a areia. Casar-se para satisfazer-se, para que o outro me satisfaça, né? Buscando o meu próprio interesse em primeiro lugar. Isso é edificar sobre a areia. Quem busca a sua própria satisfação, em primeiro lugar, será incapaz de entregar-se a si mesmo ao outro e pelo outro. E essa entrega é um fundamento sólido e necessário no matrimônio. E esse é um grande problema atual, que decorre da mentalidade geral das pessoas, né? Tudo está centrado na própria pessoa e deve girar em torno dela, né? Tudo deve ser feito para agradá-la, né? O que importa é se a pessoa está, pura e simplesmente, feliz, né? De um modo meramente externo, exterior, principalmente o superficial. A grande pergunta se faz para a pessoa: você está feliz? A primeira coisa é se a pessoa está fazendo o que é bom, o que é certo, né? Então, mas é um problema geral, atual. Então, a pessoa quer tudo para ela, tudo gira em função dela, para a satisfação dela, para o bem, entre aspas, o bem aparente dela. Então, as pessoas casam exatamente com essa mentalidade. Nós somos filhos do nosso tempo, né? Então, nós sofremos a consequência. Por mais, as pessoas já católicas, com boa consciência, ainda vai ter um pouco essa mentalidade ao fundo. É preciso ter muito cuidado, né? Isso daí faz ruir qualquer lado. É um problema muito atual, que ocorre nos princípios da nossa sociedade moderna. Coloca então o indivíduo como centro e tudo girando em torno dele para satisfazê-lo, para se conformar à vontade, às inclinações dele. Uma pessoa casa, a outra tem que se conformar completamente a ela. Outra felicidade no matrimônio deve ser a satisfação de cumprir a missão dada por Deus de formar uma família. Cumprir a
missão dada por Deus de formar uma família. E aqui se terá alegria no matrimônio, apesar das dificuldades. A felicidade de se fazer-se a si mesmo vai passar logo. Sempre você vai buscar outras coisas. E aqui, querendo a satisfação de si mesmo, se terá a tristeza. E vai se buscar uma solução que me satisfaça cada vez mais. Às vezes eu já me satisfiz aquilo, mas agora eu já estou insatisfeito porque eu quero outra coisa. E aí vai num ciclo sem fim e as coisas só pioram. Não, eu preciso deixar que o Senhor edifique, que Deus edifique. Como diz o Salmo, se o Senhor não edifica, em vão trabalham os que constroem. E Deus tem seus métodos para construir. O principal é a cruz. Bom, e sendo fiéis a Cristo e ao amor que Ele nos ensinou, amai-vos como eu vos amei, sendo fiéis a Cristo, praticando o amor que Ele nos ensinou, o lar não desabará. Então, há casais felizes verdadeiramente. Eu particularmente conheço. Essa felicidade, outros constatam, essa felicidade é possível, é realmente possível. Não são, porém, tantos assim os casais verdadeiramente mais felizes. Por quê? Porque a tarefa é delicada e difícil, mas possível. Possível se a gente tem os bons fundamentos. A primeira dificuldade, muitas vezes a maior, é a ilusão da facilidade. Não tem jeito, por mais que você diga para a pessoa que vai casar, não vai ser fácil. Ela nunca acredita. Comigo vai ser diferente. A gente se ama tanto. Não vai ter problema nenhum. O primeiro problema é esse, a ilusão. A ilusão da facilidade é o primeiro veneno contra a felicidade no matrimônio. Os que não casaram ainda estão pensando, ele está falando isso, mas com a gente vai ser diferente. Depois eu falo do seu teatro. Não sou eu. Então a ilusão da facilidade é o primeiro veneno. Você chega lá desarmado. E aí vem os problemas, não sabe nem como lidar. Ou então não quer lidar com os problemas para aparentar que está tudo bem. Logo no início do matrimônio, eu vi aqui, às vezes os casais têm dificuldade de falar para não quebrar uma certa ilusão. Estou decepcionado, estou isso, as coisas vão se acumulando e aí chega uma hora que explode. Bom, não, são inúmeras as forças e os obstáculos que se opõem à felicidade no matrimônio. Como se existe praticamente uma conspiração. O maior perigo, essa ilusão da facilidade, depois é ignorar a existência desses obstáculos. Ou conhecer, mas agir como se não existissem. É muito comum, eu sei que tem esse problema, que tem que agir assim, que o correto é fazer assim, eu sei como eu devo agir, mas eu não consigo, vou passar por cima. Não, tem que dar um jeito de conseguir, se esforçar. Com aquele primeiro fundamento, que é a graça, do sacramento. Então, conhecer esses obstáculos, não só conhecer, mas agir em consequência deles, saber como lidar com eles, como resolvê-los, como superar. Bem, a primeira dificuldade enorme é o egoísmo, que a gente já mencionou.
modo geral, lá no início. O egoísmo ou o amor próprio é o maior inimigo do amor conjugal, que é um amor de amizade. Quem estava aqui ontem, a gente já falou inúmeras vezes disso, né, de um modo mais breve. Ontem falamos de um modo mais próprio. Então, amor de amizade justamente é um amor baseado na virtude. Eu quero o verdadeiro bem do outro. Né? Eu quero o bem do outro antes do meu próprio bem. Eu me sacrifico para o bem do outro. Um amor desinteressado. Esse amor é manifesto. Né? Esse amor de amizade, ele é mútuo. Então, o egoísmo, o amor próprio, todo o contrário disso. Quero o bem para mim. É o maior inimigo do amor conjugal. Amar é esquecer-se a si mesmo, sacrificar-se, renunciar a si mesmo pelo bem do outro. É o que fez nosso Senhor por nós. O que deve fazer um padre pelos seus fiéis, é o que deve fazer o marido pela sua esposa, a esposa pelo seu marido. Então, aquele que, ao casar, ou já estando casado, não está decidido firmemente a fazer uma guerra contra o amor próprio, contra seus interesses, contra suas preferências e comodidades, já aceitaram lá destruir, dividir, quebrar. Então é preciso combater esse egoísmo. Compreender bem o amor conjugal, que é todo o contrário, o amor de amizade. Esquece a si mesmo, sacrifício, renuncia-se a si mesmo pelo bem do outro. O verdadeiro bem, né? Se o outro quer uma coisa que é pecaminosa, não se faz. Então, primeira dificuldade maior, depois daquela ilusão de facilidade, de não conhecer os obstáculos ou não agir em consequência, é o egoísmo. Né? Então, realmente é preciso combater firmemente isso. O egoísmo sempre existiu, evidentemente. Na nossa sociedade é ainda mais presente, né? Mais profundo. A gente tem que ficar realmente muito atento a isso. Outra dificuldade é a diferença natural entre homem e mulher, entre a mentalidade, o comportamento, o jeito, as reações. Essa diferença, se ela não é compreendida e bem compreendida, e se não querem lidar com ela do modo devido, essa diferença é uma fonte de graves ameaças para a união dos corações, né? Dos cônjuges. E essas diferenças vão gerar então muitas incompreensões, decepções, atritos e conflitos. Uma diferença que é perfeitamente natural. Bom, com o tempo, pelo menos com o tempo, se percebe essa diferença, mas o problema está no fato de muitas vezes querer continuar a agir sem levar em conta essas diferenças. Algumas diferenças, né, rapidamente. O homem em geral, dotado de maior força, a mulher de maior sensibilidade e delicadeza. O homem gosta de raciocinar e se apega a uma visão mais de conjunto. A mulher tende a agir um pouco mais por instinto e pensa nos pequenos detalhes. Nenhum disso aqui, essas duas coisas, tem um que é melhor, tem outro que é pior. Não, são coisas complementares. Né? É isso que é preciso compreender. Mas que não se compreende.
A mulher, que às vezes age mais por intuição e pensa nos pequenos detalhes, é uma coisa muito boa, por exemplo, o trato com os filhos, sobretudo pequenos, né? Para criar um ambiente agradável lá na casa. Agora, também tem visão de conjunto em várias circunstâncias. Não é que necessariamente não tem graus isso aqui, né? Evidentemente. E é a regra, né? Não é também absoluta. O homem tende a ser mais voltado para a ação, sobretudo exterior, né? E a mulher é orientada para o dom de si mesma. Ela pensa principalmente em amar e ser amada, de modo afetuoso. Por exemplo, acho que eu vou dar exemplo mais na frente, mas deixa eu tratar algum aniversário do casal, de casamento, noivado, que seja, a mãe vai dar um presente que ele considera assim extraordinário. Pega o salário dele, bota no envelope lá, sem escrever nada, e deixa lá em cima da mesa, e fica calado e diz: qual o presente que eu posso dar pelo meu salário? A mulher vê aquilo e diz: mas o que é isso? Não tem uma palavra, não tem uma coisa delicada, isso aqui não serve para nada, não é para o homem do mundo, etc. Então, justamente tá fazendo, ele acha que está fazendo o melhor, e ele fala, para ele é aquilo, né? E para a mulher aquilo ali não vale nada. Ela preferia mais uma rosa com um bilhetinho do que aquilo, eventualmente. Então, essa diferença de mentalidade que é preciso compreender, entendeu? Essa diferença que é preciso compreender. Às vezes um faz o bem conforme a sua natureza masculina, a outra faz o bem conforme a sua natureza feminina, mas o outro não percebe tanto. Então é preciso que se perceba, que faça o esforço para perceber isso e compreender isso. Ele está fazendo isso, é o jeito do homem agradar, é o jeito da mulher querer agradar, né? Também se adaptar a isso. Então a mulher gosta assim, então vou tentar fazer assim. Então, o homem prefere assim, então vou tentar fazer assim. Então é preciso disso, né? Bem, então um exemplo assim, claro, né, mas dá para compreender que vê que muitas coisas são fruto de um mal entendido, né? De falta de compreensão dessa diferença entre homem e mulher. Bom, o homem ele é também mais sensual, dá mais importância a esse aspecto do amor. A mulher é mais sentimental e dá mais importância às demonstrações de afeto. Cada um deve também ter essa consciência, se adaptar, né, e compreender o outro também nesses aspectos. Não é? Bem. Então, justamente, o homem que deixou lá todo o seu salário, né, que a mulher reclama, ele diz: não é possível, é extremamente complicado, e não sei o que e tal, é um grosso, né, não sabe de nada, não me ama, né, você acha que é só isso. Então, assim, é preciso conversar, como a gente vai ver lá na frente. Então, essa diferença é, na verdade, um bem, né? Permite que os dois se complementem, se enriqueçam mutuamente, desde que queiram fazer isso e compreendam. O homem precisa das complicações da mulher. E a mulher precisa, às vezes, um pouco das coisas um pouco mais diretas do homem. Mas, na prática, o homem quer ser amado como ele ama. E a mulher quer ser amada como ela ama. Se esquece então, justamente, a mulher está diante de um homem, o homem está diante de uma mulher, não só na aparência física, mas na alma, né?
nos detalhes, em tudo. Né? Não pode ser assim, nem deve ser assim. Não se deve amar do mesmo modo. Cada um tem o seu modo de amar. O próprio do homem, o próprio da mulher, depois cada indivíduo também especificamente. Isso que é preciso compreender. Então, essa distinção é profunda. Todas as células nossas, inclusive, trazem essa distinção entre homem e mulher, por mais que a ideologia do gênero queira fazer tábua rasa disso, é completamente absurdo. Bem, então não há um gesto, um sentimento, um pensamento, um olhar que não esteja impregnado do masculino, né, no homem, do feminino na mulher. Quem não compreende essa diferença não entendeu nada. E aí vai dar muito problema. O homem vai tender a achar que se casou com um ser complicado, meio lírico, cheio de poesia. Você faz uma coisa, mas não foi o que você fez, foi um modo. Pode ser foi ruim. Mas eu te dei a rosa, mas não foi daquele jeito. E a mulher tende a pensar que casou com um egoísta e grosseiro, né? De fato, o homem às vezes tende a isso. Tem que se corrigir também. Né? Mas a mulher precisa compreender que é um pouco a natureza do homem, saber lidar, que não necessariamente é quem está dando patada por dar patada. Né? Então, não, é preciso compreender essas diferenças. A gente não compreende essas diferenças. A gente não entendeu nada. Se a gente não age em consequência das diferenças, a gente não vai resolver nada. Não? É preciso compreender bem isso. Por exemplo, eu já dei, né? Dar uma rosa. Aqui, essas diferenças, né, complementares. Essas diferenças, ainda que possam gerar dificuldades mútuas, como acabamos de ver, podem e devem representar também os pressupostos de uma complementaridade superior. O homem precisa, em realidade, das peculiares qualidades femininas e a mulher das qualidades masculinas. A maior felicidade a que a mulher pode aspirar no matrimônio é ter um marido que seja verdadeiramente homem, não quer dizer grosseiro. E aquilo que de mais precioso pode aspirar o homem é que a sua mulher seja verdadeiramente mulher, né? Com todas as dificuldades que traz para um lado e para o outro. Né? Mas é preciso compreender bem isso. Então, uma espécie de apoio que o homem não encontra nos outros homens, nem a mulher nas outras mulheres. Então, preciso compreender essa diferença e agir em consequência. Bom, depois, saber que o amor tem etapas. Primeira etapa, maravilhamento, tudo é uma maravilha. Perfeito, etc. Então, é a alegria da descoberta, sentimento de plenitude. Né? Mas aqui, justamente, é a busca do bem-estar próprio, né? E um certo amor de si mesmo que ainda tem o primeiro lugar. Isso é muito útil, muito natural. Mas essa etapa dura pouco tempo. Algumas semanas, calor de mel, né? Ou alguns meses, no máximo. Depois vem a segunda etapa, que é o retorno ao real. A vida se normaliza. A novidade cede lugar à rotina.
Maravilhamento dá lugar à descoberta dos limites do outro, das suas lacunas, dos seus defeitos. Né? A prontidão dos primeiros dias, né? Fazer tudo pelo outro naquele exato momento e tal. A essa prontidão vai sucedendo a lentidão, as pequenas recusas, um endurecimento de cada um. A ilusão da união, daquela união de maravilhamento lá do início, vai cedendo lugar à clareza da dualidade, quer dizer, das diferenças que existem. E a tudo isso, né, nessa volta ao real, a tudo isso nessa etapa, se acrescenta em geral a responsabilidade de sustentar o lar e de educar os filhos, né, próprio do matrimônio. E as coisas tendem a se tornar bem mais difíceis se o casal não sabe, não aprende como lidar com isso. Essa etapa é de extrema importância. Né? Então, essa etapa do retorno ao real é como uma crise de adolescência para o casal. Um pouco natural e inevitável no futuro. Né? E é aqui que serão tomadas, como na adolescência vai se tomar em geral as grandes decisões para a vida, né? É aqui que se vai tomar, serão tomadas as grandes decisões para a vida matrimonial. Claro que depois sempre é possível remediar a tudo. Então é uma etapa natural, inevitável, mas que não deve ser tratada superficialmente. É da solução dessa crise de adolescência que dependerá, em grande parte, quando a gente diz adolescência, não é 15 anos depois de casado, não. A gente falou algumas semanas ou meses depois. É da solução dessa crise que dependerá, em grande parte, o êxito ou o fracasso da vida conjugal, da união dessas duas almas, desses dois corações. Para os que não entenderam que amar é esquecer-se a si mesmo, entregar-se ao outro, será o começo da decepção, da amargura, as primeiras recriminações, das palavras ásperas, as indiferenças, todos os sinais que antecedem a ruína do amor. Para os que entenderam o que é o amor, em particular o amor conjugal, para os que entenderam o que é amor, eles vão reconhecer a necessidade da graça, nosso primeiro fundamento. Vão se esforçar para deixar o amor de si para amar o outro. Deixarão o egoísmo para poder amar em caridade, para amar um verdadeiro amor de amizade. Que recompensa terão ao entrar nessa etapa de maturidade do amor, né? Passando bem por essa crise da adolescência. Passando bem não é dizer que não vai acontecer na hora, tem um telhado aqui que quebrar, uma porta que vai sair do lugar, uma janela quebrada, né? Mas vão conseguir passar. E aqui a gente vai ter um fundamento sobre a rocha. Se ainda não, né, se entendeu o que é o amor, não se colocou em prática realmente, procurando fazer, ainda está em tempo de fazer. Ainda está em tempo de aprofundar essas fundações, de encontrar a rocha, mais lá no fundo. Então o amor aqui vai se aprofundar, se pacificar, se purificar. Não quer dizer que os problemas deixem de existir, mas é porque se compreendeu como se deve lidar com. Então, a trilha do bom caminho está traçada. Bem, então, essa etapa do amor, então, que às vezes, justamente, nesse momento, as coisas começam a dar bem errado. Eu preciso saber
dá bem, ele já passou por isso. Então, se não passaram tão bem, é hora de remediar a isso. Compreender e exercendo esse amor verdadeiro. Outra dificuldade pode surgir também, as preocupações materiais, né? Principalmente se a penúria material ela vem de uma eventual negligência. Poderia fazer mais, né, um esforço razoável, e não se faz. Ou ela vai fazer mal. Outra hipótese é se as pessoas não têm desapego nem maturidade. Ou ela pode ser essa penúria, independente da vontade, né, dos cônjuges, etc. A situação está difícil, está procurando um emprego melhor, não consegue e tal. Pode ser uma ocasião de união dos corações, eles se apoiam mutuamente, se dão conta que a riqueza maior que tem é o outro, e se eles confiam em Deus, se buscam em primeiro lugar o reino de Deus. Né? Mas a questão material pode ser uma dificuldade, então precisa também saber lidar com isso. Né? Se vem da negligência, preciso corrigir a negligência. Bom, são algumas dificuldades gerais, né? Mas bem presentes, que são de fato, em geral, sérios problemas. Né? Bem, qual é, então, a solução para tudo isso? Então vamos lembrar um pouco, né? A primeira coisa é compreender o amor conjugal e procurar vivê-lo, né? O amor conjugal é uma espécie de caridade que é uma espécie de amizade. Já falamos algumas vezes aqui. Então, nesse amor de amizade, eu esqueço de mim mesmo para buscar primeiramente o bem do outro. Né? É o oposto, então, do egoísmo, né? Que tanto destrói os casamentos. Esse amor próprio quer, em primeiro lugar, a própria satisfação. Em oposição ao egoísmo, o amor-caridade é um desejo constante e ardente do bem do outro. Como será preciso se lembrar disso nas horas de crise do amor conjugal? Bem longe de se fechar cada um em si mesmo, numa nebulosa indiferença com relação ao outro, cada um deve se esforçar, sair de si mesmo, para se dirigir à pessoa do outro, para fazer suas as suas alegrias e penas. Não somente será necessário perdoar-se mutuamente as faltas e as indelicadezas, mas é preciso, um quanto ao outro, uma paciência e uma mansidão que não se cansa. Devem se manter sempre dispostos a servir ao outro, lembrando-se daquelas palavras de Nosso Senhor: eu não vim para servir, mas para ser servido. Então, o cônjuge no matrimônio, ele deve dizer-se para si mesmo e agir assim: não vim para ser servido, mas para servir. Menos preocupado com o seu próprio bem que do bem do outro, cada um vai se esforçar para compreender, para discernir as necessidades e os desejos justos do outro, encontrando os meios mais aptos para assegurar o bem-estar do outro.
O homem colocará a sua felicidade a fazer a sua esposa feliz, e igualmente a esposa colocará a sua felicidade em fazer o seu marido feliz, né? Claro, feliz, de modo bom, correto. É um programa imenso de vida, que cada casal em particular somente é capaz de descobrir todas as aplicações para o seu caso particular. Então, preciso lembrar-se dessa natureza, né, do amor conjugal. Bom, esse amor tem alguns aspectos, entre eles a compreensão mútua, né? Então esse amor leva à compreensão do outro. A gente já falou dessa compreensão geral, mesmo da diferença que existe entre o masculino e o feminino, mas também preciso compreender particularmente, né, quem é aquela pessoa. Descobre-se progressivamente o outro, né? A pessoa às vezes casa ao ser exatamente quem é, não sabe, né? Tem uma boa ideia, vai descobrir depois, né? Então leva um certo tempo, algumas semanas, alguns meses, às vezes até alguns anos, para conhecer mais profundamente o outro. Não basta conhecer, termina conhecendo, né? Não tem jeito. Termina conhecendo, mas não basta conhecer. É preciso aceitar que o outro seja daquele jeito. É preciso ter um sentido de realidade muito grande. Ah, eu não queria, não é o ideal, mas é assim. Então você vai ter que lidar assim, com essa pessoa assim, né? Quando a gente diz aceitar, não é assim mesmo e pronto. Não, é partir dessa realidade e para ver o meio mais adequado para ir melhorando. Tá? Então, sem esse sentido de realidade, também é impossível. Né? Você não compreende quem é a pessoa e como lidar, e faz seu esforço para lidar assim com a pessoa, então também não se sai do lugar. Então, o marido deve aceitar que sua mulher seja tal mulher, com comportamento e mentalidade de mulher, com as suas especificidades, e vice-versa. Ele deve aceitar que seu marido é tal homem, com comportamento e mentalidade de homem, com as suas especificidades. O marido, ele assume o dever de fazer uma mulher específica feliz. Então é preciso utilizar meios também específicos, né? E vice-versa, né? E saber que os elementos assim, acidentais, etc., dessa felicidade são distintos para um e outro, né? A minha felicidade é assim, ou desse jeito exatamente. As coisas funcionassem assim, mas a do outro talvez é um pouco diferente. Claro, felicidade para todo mundo em última instância, ver a virtude, etc. Mas você pode ver a virtude também de modos distintos. Né? Então, sob pena de nunca se entenderem, né? Vira uma confusão e ele começa a assumir coisas que não tem nada a ver. Ah, ele fez isso porque não sei o quê, ela fez isso porque não sei o quê, na verdade não tem nada disso. Então, sob pena de nunca se entender, devem se esforçar para compreender e aceitar o outro. Né? Então, é preciso observar quem é o outro. Então, quem é minha esposa, quem é meu marido, como ele age, o que ele faz, como ela age, o que ela faz, como ela reage, como ela se comporta. O ponto de partida deve ser, então, a realidade, e não o ideal. Além de observar, é preciso que os cônjuges se esclareçam mutuamente. Porque muitas coisas a gente não consegue ver só na observação. Muita coisa que é mais interior. É preciso que eles se comuniquem. Né? Daí a importância de conversar desde o início do matrimônio. Então, se até agora não conversaram tanto, começaram a conversar, mais seja difícil. Quando se pede essa conversa, aí começa a ficar ainda mais complicado. Então é preciso que se esclareçam, né? Comunicar um ao outro seus pensamentos, seus desejos, suas decepções,
suas tristezas, inquietações, né? Para que se possa conhecer mutuamente. Também, fazer isso, saber que nem tudo também vai ser perfeitamente resolvido, sobretudo na primeira vez, né? Nos primeiros tempos, às vezes leva também um certo período. Né? Preciso acrescentar que, além do estudo geral, né, características do homem, características da mulher, comportamento, etc., e além da observação pessoal, deve-se acrescentar esse esclarecimento mútuo. Né? É aqui que aparece a oportunidade de uma prática bem desconhecida, apesar da sua extrema importância e da sua enorme eficácia para a compreensão mútua. Aqui o autor chama de o dever de sentar. Sentar para conversar, o dever de sentar para conversar. Trata simplesmente de reservar um tempo, um momento, uma vez por semana, uma vez por mês, pelo menos, mas uma vez por mês é pouco também. Então, reservar de tempos em tempos um momento de calma e de reflexão, os dois juntos, para ver quais são os grandes problemas do casal, especialmente ver e procurar resolver o problema dessa compreensão mútua. E não só para conhecer o outro, mas às vezes também para que um se explique para o outro. Às vezes se interpretou muita coisa de modo errado. E aí já ficou aquilo na cabeça, fez isso, que é isso, não sei o quê, na verdade não tem nada a ver. Então essas conversas são também um momento de explicações, de confiança, de transparência, etc. Não se trata de lavar a roupa suja, né? Não se trata de querer procurar resolver as coisas, né? Do modo devido, com toda a caridade, com toda a bondade, com toda a paciência. Depois, esse amor leva à compreensão mútua, leva também à adaptação. Não basta que um compreenda o outro, é preciso adaptar-se um ao outro. Não quer dizer estar de acordo com os defeitos, né, como a gente já falou, mas procurar os meios devidos para superá-los, ter paciência. Né? Se um tem um jeito, outro tem outro, as duas, nenhuma coisa é pecaminosa, saber ceder. Né? O que é acidental, não tem tanta importância. Até mesmo, às vezes, uma das coisas que geram mais brigas no casal é, às vezes, a educação dos filhos, né? E a discordância nisso. Às vezes se tem até mesmo a mesma finalidade, mas tem uma visão um pouco diferente. As duas podem até ser legítimas. Saber ceder, né? Paciência. Eu acho que seria melhor assim, mas outro caminho também talvez seja tão bom, mas vai dar certo. Se eu quiser insistir muito aqui, vai dar briga e não vai ter educação nenhuma, então vai ser mil vezes pior. Então, é amar o outro com os seus defeitos. Atenção, amar o outro com os seus defeitos. Estou dizendo é amar os defeitos do outro, não. Então, é amá-lo não por causa dos defeitos, nem para mantê-los. Às vezes, quando está namorando, está noivo, gosta até dos defeitos. Depois fica chorando, amargando. Ah, que bonitinho o defeito. Até seu defeito eu gosto. Então, amar o outro com seus defeitos, não por causa dos defeitos, nem para mantê-lo, nem para manter a pessoa nos defeitos, mas para tirá-lo deles, né? Com paciência, com caridade, com tolerância. A gente é muito exigente com o outro, né? Um pouco com a gente. No casamento, o cônjuge é muito exigente com o outro. Faz isso, faz fazer isso, melhorar aquilo. E você? Eu também, mas é difícil. Eu faço isso. Então, para o outro também é difícil. É basicamente a mesma coisa.
Não, mas eu fui criado assim, eu sempre fui assim, é meu temperamento. O outro também. Então, saber aceitar que vão existir divergências inevitáveis. Saber ceder, né? Mesmo quando não seja o melhor possível. Não adianta ficar brigando para querer ter o melhor possível e perder todo o bem. Às vezes é melhor ceder para um bem menor e ter um bem menor, que ficar brigando por um bem melhor e não ter nada. Então, sem esse esforço para ceder, se adaptar, e vontade de fazer isso, a quebra do lar também já está definida. Então, os dois devem procurar fazer isso. É evidente. O amor mútuo vai levar também à união do sentimento, né? Então, que a alegria e as penas não sejam só de um, né? Ele está alegre, ele está triste, não, que sejam dos dois, né? É uma união de vida muito estreita. Preciso considerar o bem do próximo como o meu bem, o mal do próximo como o meu mal. Então, a sua alegria como a minha alegria, a sua tristeza como a minha tristeza. Não deixe de ser verdadeiras alegrias, verdadeiras tristezas. Então, a vida de um é realmente a vida do outro. E isso, essa união dos sentimentos, sobretudo nos sofrimentos. Né? Associar-se ao outro na alegria é fácil. Agora no sofrimento, na tristeza, nas dificuldades, né? A dificuldade de uma gravidez, por exemplo, então alguma questão do trabalho, nas doenças, no falecimento de um parente. Então isso é muito importante. Né? São Paulo fazia isso, né? com os seus fiéis, né? Eles faziam tudo para todos, se alegravam com eles, choravam com eles, etc. Né? Então, quanto mais, também os cônjuges, né? Devem fazer. Então, se dever também de consolar, dar esse apoio, né? De incentivar, de ter o mesmo coração do que o outro, né? Essa concórdia da amizade, né? Então, que faz dos amigos um só coração. Então, os cônjuges devem ter um só coração, primeiramente do querer a mesma coisa, do não querer a mesma coisa, principalmente no campo da virtude e do pecado, né? Você deve procurar essas pequenas coisas irem se adaptando. Uma adaptação, uma união total, uma coincidência total é impossível. Isso faz parte justamente da compreensão, da adaptação e tudo isso. Bem, outra coisa, né, que esse amor deve levar é guardar o cuidado de querer agradar ao outro. Uma coisa que também vai se perder, que às vezes muito rapidamente no matrimônio. Dentro do matrimônio, os namorados, os noivos, querem muito agradar, né? Porque não casou ainda, então tem que casar. Se não agradar, vai embora. Se não agradar, vai embora, então fica agradando. Depois que casa, né? Casou, meio solúvel. Mas a realidade em geral é essa mesmo. Não é de qualquer jeito aí, mas que as coisas vão piorando, somos católicos, não vai acontecer nada. Não vai acontecer. Então não, é preciso guardar esse cuidado bem presente de querer agradar ao outro. Como ele gosta de ser agradado, né? A gente volta sempre naquela questão da diferença. Querer agradar mesmo na aparência, né? Dentro do que é lícito e moderado. Nada impede. Dentro do que é lícito, moderado, razoável. Isso é normal. Querer agradar também sendo atencioso, guardando a educação. Às vezes no matrimônio se deixa criar uma familiaridade muito ruim, né? Que é um desrespeito. Falas grosseiras, etc. E tal. É preciso guardar a educação. Né? O respeito. Bem.
Então, depois do casamento, já não se tem que, teoricamente, conquistar. Já estão unidos para a vida toda. Daí vem as negligências, né, de todo tipo. Não querer agradar ao outro, não querer atraí-lo para si, né, com boas ações, com coisas que realmente agradem o outro, que lhe deem satisfação, alegria. Né? Mas ao contrário, eu preciso continuar fazendo isso. Não é para casar, mas é para que o casamento dê certo. Né? É preciso efetivamente procurar agradar o outro e continuar agradando até o fim da vida. Procurar ter a admiração do outro. Né? Também, quando está namorando, faz coisas que o outro estima, que o outro considera bom, para ganhar a admiração, a estima dele. É preciso também continuar fazendo isso, né? Para que o outro continue estimando. Então isso é muito importante, às vezes muito negligenciado, às vezes tomado até como certo sentimentalismo. Que na verdade não é. Uma coisa normal, boa, ordenada, segundo a razão. Né? Eu preciso procurar fazer o que agrada ao outro. Né? E sempre ter, então, essa preocupação de agradar ao outro. Se pede essa preocupação, justamente é um fruto de um amor também egoísta. Né? Eu só quero coisas que me agradam, quero não minha satisfação, meu bem, etc. e tal. Não me preocupo mais nem em agradar ao outro, só eu que deve me agradar. Bem. Então, um breve resumo, né? Como diz um autor aqui, as várias maneiras de conjugar o verbo amar. Né? Então, o que a gente já viu? Compreender, esperar, ter paciência com os defeitos do outro, como a gente quer que tenham com os nossos. Né? Como a gente já relatou aqui. Ah, mas ele isso, ele faz isso, ela não sei o que, não tem que mudar e tal, e você. Eu também tenho minhas dificuldades, realmente é difícil. Não dá. Não, ter paciência também com o outro como você quer que tenha para você. Né? Servir, como a gente falou, o cônjuge deve repetir essa frase de nosso Senhor Jesus Cristo. Veio ao mundo para servir, não para ser servido. Entrou no matrimônio para servir, não para ser servido. Também carregar o fardo um do outro, né? A união de corações também, que a gente falou, as dificuldades, etc., as fraquezas, né? Procurar sustentar um ao outro. Como diz São Paulo, carregar o peso, o fardo do outro. Isso, principalmente no matrimônio. Tá? Até botei 2 vezes aí. Sacrificar-se, né? É preciso esse amor que procura o bem do outro em primeiro lugar, esse amor de amizade, como a gente já falou e repetiu algumas vezes. Né? Procurar o bem do outro em primeiro lugar, esquecendo a si mesmo, renunciando, né, a si mesmo. Ser amável, procurando agradar. Né? Poderia colocar aqui também, como a gente falou, adaptar-se. Né? Então são coisas que é preciso praticar sempre até o fim da vida. Quanto mais a gente pratica, mais vai ficando fácil. Né? Quanto mais a gente carrega a cruz, mais a cruz vai ficando leve. Quanto mais a gente reclama, murmura e quer fugir da cruz, mais ela fica pesada. Quando a gente quer isso, a mínima cruz vai ficando pesada. Uma coisa que eu não recomendo, depende do que quiser, mas às vezes as pessoas querem qualquer cruz menos essa. Essa é daí que Deus vai mandar. Eu quero todas as coisas menos essa. Essa aí que Deus vai mandar. Então, saber carregar a cruz, quanto mais a gente carrega, quando carregá-la bem, né? Então mais leve ela vai ficando, melhor a gente vai carregando. Né? Quanto mais a gente quer recusar, quanto mais a gente reclama, a mínima cruz vai ficando extremamente pesada. Né? Então, isso é importante compreender bem, e no matrimônio isso ainda é mais
Verdade. Né? Você vai reclamando de tudo, a mínima coisa, já viram o fim do mundo. Então, bom, breve pincelada aí em algumas dificuldades e no que se deve procurar fazer dentro do amor conjugal, são coisas muito importantes que devem procurar realmente pensar, não só pensar, mas adequarem a vida a isso.